Fala pessoal, boa noite pessoal que está entrando aí, olha aí que bacana, boa noite, boa tarde, bom fim de tarde, né? Já está escuro aqui em Porto Alegre, mas tem um solzinho ainda indo embora. Vamos aguardar a galera entrar aí, o pessoal está entrando, aguardar alguns minutinhos e já começamos a falar aí sobre o Ficus Organensis, galera. Vamos tomando aquele café esperto, né? Bora nós. Fala, Levi, tudo certo? Grande. Enquanto isso, vamos escutando um Guns N' Roses, galera. Vamos agitando a noite aí para ser uma noite animada. Pra gente falar bastante aí sobre essa espécie, que eu gosto bastante e sei que tem bastante gente que gosta também, ou que tem curiosidade, né? Estamos aguardando a galera entrar, pessoal, os amigos do Bonsai Chai entraram aí, né? Olha o Mark, tudo bem, Mark? Boa noite. Nosso amigo Sérgio do Bonsai Chai também, muito bacana. Dentro de alguns minutos estaremos iniciando, galera. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar aí e vamos embora. Aquele cafezinho caprichado, né, galera? E olha que legal, essa xícara aqui é da Lika Takahashi, uma ceramista de mão cheia, galera. Aqui tem o símbolozinho dela, olha que bacana. É um espetáculo. Galera entrando aí, boa noite, pessoal. Olha aí o Cláudio, meu amigo, o Rafael Bonsai também. Boa noite, galera que vai chegando. O Paulo. Olha aí, já estamos em 30 e poucas pessoas. Já a gente inicia, galera. Pessoal, deixa eu baixar um pouquinho o som, né? O Axel tá se puxando aqui nas cordas vocais. Galera, já vamos iniciar. Aproveitem, se você sabe de alguém que gosta da espécie ou que goste aí das figueiras, porque a gente vai falar de uma forma um pouco geral também, de algumas coisas, ou que o pessoal for perguntar, mandem aqui na flechinha pro pessoal, tá? Encaminhem para eles, encaminhem para os grupos de WhatsApp, para quem vocês sabem que tem interesse. A gente não sabe se vai ficar depois salva a live, provavelmente. Eu sempre digo, se a live for bacana, a gente deixa salva, né? Então, a princípio ela vai ficar, mas vai saber, né? Oi, Carlinhos, tudo bem? Trilhas do Bonsai entrando aí também. Ceará presente, olha que legal. Fala, Robson. Poxa, que bacana. Brasil em peso aí, que legal. Então tá, Axel Rose, Guns N' Roses, muito obrigado. Vou fechando a conta com vocês porque a gente vai começar a falar aqui agora do Ficus organensis. Galera, vamos lá então. Eu vou fazer de uma forma bem didática inicialmente, tá? Para ficar bem claro para todo mundo, para ficar fácil da gente entender e para ficar agradável o conteúdo também, fazer uma conexão aí entre os pontos, tá? O que a gente vai começar fazendo, tá, pessoal? Eu vou aplicar alguns tópicos aqui, onde eu vou falar um pouco da rega, vou falar um pouco do substrato que eu utilizo para essa espécie, vou falar um pouco de aramação, ramificação, algumas das principais pragas que nós temos aí, tá? E depois lá no finalzinho eu pego aqui as perguntas que vocês deixarem e a gente, o que souber, a gente vai destrinchando, vai conversando e vai resolvendo para que a gente tenha essa troca que é muito bacana, né? Eu vi que o Paraná tá aqui comigo também, olha que bacana, poxa, que máximo, muito legal, olha aqui muitos amigos, Dr. Cláudio, Neiva, olha aí que legal, meus alunos da EMED também, boa noite pessoal. Coutinho aqui conosco também, Trilhas do Bonsai, que a gente já tinha comentado, muito legal. Bom, galera, vou começar falando um pouquinho do substrato, tá? Aqui eu tenho alguns exemplares, eu vou mostrar um pouquinho depois. Gente, são 3 plantas que estão em desenvolvimento, tá? Eu só tô vendo 2, Carlos, tá? É que uma tá escondida aqui, ali, tá? Depois eu coloco aquela na tela aqui. Gente, então assim, ó, essas plantas estão todas em desenvolvimento. O Ficus organensis é uma espécie incrível de se trabalhar, eu gosto muito, tá? É uma espécie que ela cresce rápido, ela engrossa com facilidade mesmo em ambientes que não são tão grandes, né? Não exige um cuidado assim muito de perto, no sentido assim, um substrato muito mirabuloso ou ficar toda hora cuidando, né? Mas assim, é sempre importante a gente estar perto dos nossos bonsais, a gente ter a sensibilidade de olhar, ver como é que está aquela planta, né? Ver se não tem alguma praga, porque nós vamos ver que tem uma praga aqui que ela é bem ruim para essa espécie. Outros ficus também têm esse problema com ela, depois a gente vai falar. E é importante que a gente esteja atento, tá? Então é sempre importante a gente dar aquela verificada, ver como é que está a saúde da planta, ver se ela está bem. Mas no sentido assim,
de ramificação, de crescimento, eu acredito que a gente tem que separar essa espécie em duas etapas, tá? Boa tarde, pessoal que está entrando aí, está dando um oi, tem bastante gente entrando ainda, olha aí, já estamos em mais de 50 pessoas, que legal, gente. Então, olha só, para o Ficus organensis, gente, se eu for falar em dificuldade de cultivo, eu acredito que ramificar essa espécie seja uma das coisas um pouquinho mais complicadas, tá? Não é difícil, não é impossível, mas é um pouquinho mais do que deixa crescer e corta, tá? Porque se tu quiser ter uma árvore de uma boa qualidade, com pouca perda de galhos, que é uma característica que pode ocorrer na espécie, tá? Inclusive é bem característica da espécie, se a gente não tiver um cuidado um pouco mais específico, tá legal? Então olha só, gente, em relação a substrato, tá? Eu uso um substrato aqui para ela que é em torno de 20% de matéria orgânica, tá? Por que 20%, professor? Posso fazer sempre assim? Gente, sempre depende do ambiente de vocês, do microclima de vocês. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que as figueiras, tá, gente? Por exemplo, organenses, mas as outras também, elas não têm uma necessidade exagerada de umidade e de excesso de água, tá? Primeiro que bonsai não é bom ter excesso de água, mas quem assistiu a live lá da goiabeira sabe que ela exige um ambiente mais úmido, né? Para que tu não tenha perda de galhos, para que tu não tenha nenhum problema relacionado à perda de ramificações, a secar muito as folhas, queima das folhas, tá? O ficus, gente, vocês sabem que, por exemplo, o microcarpa, ele cresce nos muros. Essas figueirinhas que a gente encontra muito na rua, muitos deles são microcarpa. Alguns chamam de retusa também, né? Então, são coisas diferentes, mas enfim, não é o nosso foco hoje, né? Então, no geral, gente, essas espécies não têm uma exigência tão grande de manter umidade, tá? Então, o que acontece? A madeira do organensis, como a de muitos outros ficus, ela é uma madeira que ela é sensível ao apodrecimento, os fungos deteriorarem essa madeira mais rápido do que as mirtáceas, como a gente falou lá da goiaba, por exemplo, do que um cambuim, do que uma pitanga, que se tiver exposta aquela madeira, ela não vai ter um prejuízo tão rápido. As figueiras, no geral, têm essa madeira mais macia e que se deterioram mais rápido. Então é mais um motivo para a gente cuidar um pouco aí na forma com que a gente está regando nossas plantas, a umidade que se mantém no substrato. Então o tema é substrato. Gente, aqui na minha condição, no meu microclima, eu mantenho em torno de 20% de matéria orgânica. Por quê? Eu faço um substrato bem aerado, eu boto caqueira, pedrisco e nas mesmas proporções, tá? E coloco aí mais ou menos 20% de matéria orgânica. O que é isso? Bom, terra preta peneirada, olha o café batendo, tá? Aí eu uso a parte mais grossa ou eu uso casca de pinos, tá? São as duas matérias orgânicas principais que eu acabo utilizando aqui. Então eu boto na mesma proporção a caqueira e o pedrisco, coloco uns 20% aí em matéria orgânica. Muitas vezes eu coloco algum adubo que tenha micro-organismos, pessoal, para ajudar a colonizar o solo. A microbiota é super importante, né? Isso a gente fala bastante aí nas lives. Olha, a professora Andressa entrou aí também, mas que momento! Vamos ver se ela aparece depois que na live dá um oi para vocês também. O Antônio também, meu amigo aí, muito bacana. Então, gente, o que acontece? Quando eu coloco esse adubo a mais, o que eu faço? Eu desconto esse percentual da terra, por exemplo. Então, digamos, eu quero colocar 5% de adubo. Eu coloco 15% de terra preta, ou de casca de pinos, e 5% do adubo, para eu saber ali o quanto que eu estou colocando desse material orgânico em si. Quem trabalha com microbiota, inclusive, gente, é super importante que a gente tenha ali algum tipo de matéria orgânica para servir de meio para esse micro-organismo se proliferar. Alguns de vocês sabem, né? Eu sou professor de microbiologia, eu dou aula lá na IMED, aqui em Porto Alegre, ou aqui na IMED, porque é aqui pertinho, tá? E, gente, a microbiota, tanto para o ser humano, quanto para os animais, quanto no solo onde vai estar a nossa planta, a gente precisa um meio para que esses micro-organismos proliferem, né? Então, se eu tenho ali só matéria inorgânica, é mais difícil desses micro-organismos se multiplicarem e colonizarem com eficiência o nosso solo, tá legal? Então eu, Carlos, opto por usar matéria orgânica, tá? Isso é uma coisa que eu faço e que vai super bem. Bom, quando eu uso 20%, gente, eu consigo ter um substrato super drenante, a umidade não fica exagerada, a planta tende a desenvolver bem. Tanto que esses dias eu postei nos stories aqui, foi muito legal. Eu postei uma foto da brotação dessa planta aqui, desse ficus aqui, gente, que estava bem vermelha. E eu perguntei se eram ficus
ou se era uma mirtácea, se era uma figueira, uma mirtácea. A maioria das pessoas colocou mirtácea, mas não era. Era simplesmente uma figueira bem nutrida. Que legal, né? Então, gente, a figueira ela vai aguentar um substrato mais inorgânico, com um percentual não tão alto aí de matéria orgânica, e ela é relativamente tranquila da gente cuidar. Bom, a rega é aquele padrão que a gente tem para o bonsai, gente. É não deixar encharcado. Tu vai lá, eu particularmente, como é que eu avalio a minha rega? Até vou botar isso aqui no story uma hora, tá? Eu coloco o dedo aqui no solo, tá? Ó, coloco o dedo aqui no solo. Aí eu faço o seguinte, ó. Eu coloco aqui nos meus dedos e faço assim. Se ficar um rastro de sujeira, úmidozinho, é porque ele ainda está úmido. Eu ainda não preciso regar, tá? Gente, eu tenho feito assim há mais de 4 anos, tá? No começo eu me batia um pouco para ver essa questão da rega. E olha, tá indo super bem. Olha o Samurai aí, grande Samurai. O Samurai faz umas lives legais, gente. Sigam ele lá que vale a pena. Grande Samurai, obrigado. Então, gente, a questão da rega é bem tranquila. A questão do substrato é muito tranquila. O que eu sugeriria ter um cuidado, tá? E isso eu cuido no Ficus em todas as fases de desenvolvimento. Eu costumo separar no Organensis, gente, 2 fases do desenvolvimento, tá? Uma, formar linha de tronco, tá? Olha só, tô vendo aqui, ó, olha só, deixa eu pegar aqui meu hashi. Conicidade, estão vendo essa conicidade aqui? Olha só, vou botar aqui meu hashi aqui no meio, tá? Ó. Percebam a conicidade que tem para os 2 lados do hashi, tá? Ela é muito cônica, essa árvore aqui, tá? Então, desenvolver a linha de tronco é uma coisa. Tanto que eu tenho uma árvore aqui, ó, que eu estou em desenvolvimento de linha de tronco. Nesse momento, gente, não dá para se preocupar com ramificação, tá? Olha só. Vejam aqui. Olha só, a base está escondida aqui. Acho que dá para enxergar, né, pessoal? Se puderem me dizer, eles estão enxergando, eu agradeço. A base, ela vem daqui e aqui, tá? Bom, vejam que eu tô com aqui alguns pontos, gente. Olha que interessante. Vejam o tamanho dos meus entrenós. Por um Ficus organensis, gente, isso aqui tá uma maravilha, tá? Então, nesse momento, eu tô preocupado em o quê? Em desenvolver a minha linha de tronco. Beleza. Nesse momento, eu tô focando meus hormônios vegetais aqui, nesse crescimento aqui do ápice da minha planta. Isso vai fazer com que eu gere engrossamento aqui na base e me ajuda a fechar também aquelas cicatrizes maiores. Vamos ver se consigo mostrar aqui. Aqui eu tenho uma cicatriz, tá? Vou botar bem pertinho aqui. Aqui, ó. Tá? E ela já está quase toda fechada, tá, gente? Então, assim... obrigado que o pessoal disse que estava dando para enxergar ali. Então, assim, ó, esse momento é o de formar linha de tronco. Mas, gente, olha só como a gente tem que aproveitar a oportunidade. Enquanto ela está focando o crescimento aqui em cima, o que eu consigo ter aqui embaixo? Entrenó curto, gente. Olha aqui que maravilha. Um entrenó, vamos botar mais pertinho. Aqui, ó. Ó, tem um entrenó aqui, tem um entrenó aqui. Aqui em cima tem um exemplo de entrenó comum em Ficus organensis, tá? Vamos ver se consigo mostrar para vocês. Aqui. Vejam esse galho aqui, tá? Olha o tamanho do entrenó, ele vai até aqui. Esse entrenó, para mim, é um pouco problemático. Olha o tamanho da árvore. Esse entrenó tá grande. Mas olha esse aqui embaixo, gente. Esse aqui tá aqui, o primeiro nozinho tá aqui. Vejam que tá a 1/3 desse grande, tá? Isso aqui acontece mais, gente, quando o galho de sacrifício tá, ó, crescendo por causa do percentual de hormônios vegetais que é produzido. Muito legal, né? E aí eu vou mostrar uma coisa incrível para vocês, que é assim, ó. Esse ficus aqui, e agora já estou falando um pouco de ramificações, né? Olha só, gente. Esse ficus eu passei mais de 3 anos desenvolvendo essa linha de tronco e melhorando o nebari, tá? Deixa eu tentar deixar ele numa posição que eu consiga segurar. Pesado. Vejam o que é essa conicidade, tá? Olha ali, dá pra ver que tem nebari, né? Tá legal essa planta. Bom, o que eu tenho que acertar aqui agora? Deixa eu me posicionar. Eu tô botando aqui em cima, daí eu não preciso tirar os comentários. Aqui, ó, vejam que tá mais grossa essa região aqui, né? Isso aqui, ó, quando eu cortei o galho de sacrifício lá em cima, eu tô fazendo brotar mais aqui na base desse galho. E não só isso, gente. Eu tô fazendo brotar em todos os galhos que estão aqui embaixo, tá? Isso aqui são os hormônios vegetais que fazem acontecer. Enquanto eu tinha o galho de sacrifício aqui em cima, vocês podem... Gente, tem um vídeo do desenvolvimento dessa planta, tá? Que tá tanto lá no YouTube, quem não conhece o nosso YouTube, eu peço que vocês deem uma olhada lá, que chama Bonsai Ciência.
Se vocês puderem seguir também é legal, porque vocês acabam nos ajudando, né? A levar conteúdo para mais gente e tal. Que é bacana, né? Sempre que a gente pode trocar essas informações e estar juntos é bacana. Então, mas tá aqui no IGTV também, se ficar mais fácil, dê uma olhada lá. Então, olha só, gente. Lá eu mostro que eu tinha... Nossa, eu cansei de ficar segurando a árvore aqui. Então, olha só, eu tinha um galho de sacrifício. Nesse momento, gente, aqui embaixo ela desenvolvia, mas de uma forma mais lenta, né? Aqui em cima ela estava formando uma outra copa muito forte que me permitiu gerar praticamente todo o fechamento de uma cicatriz que eu tenho aqui, tá? Essa cicatriz, gente, aqui, que eu tenho aqui no meio, ela era muito grande. Ela tinha uns 3 centímetros, hoje ela está em menos de 1 centímetro, tá? Agora, eu já me permito o quê? Tirar esse galho de sacrifício. A partir do momento que eu fiz isso, gente, aqueles hormônios que focavam no crescimento aqui do galho de sacrifício fazem com que eu consiga gerar a liberação de outros hormônios e que esses hormônios gerem o quê? Ramificação nas partes baixas, tá? E isso é incrível, gente, porque eu consigo, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, olha só, uma questão super importante do Ficus organensis, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, consigo. Olha só, esse galho aqui, algumas pessoas podem se perguntar, tá, por que tu deixou esse galho tão grosso? Gente, olhem a conicidade que esse galho tem se a gente olhar ele de cima, tá? Olhem a conicidade dele aqui. Espera aí, aqui. O galho tem conicidade, tá? E ele não ramificava muito. O Ficus organensis, ele não tem uma característica de grandes ramificações, enquanto tu tá deixando toda a árvore aqui brotar, certo? Agora, o que eu fiz? Eu cortei aqui e tirei o galho de sacrifício. O que eu tô fazendo, gente? Olha as brotações que eu tenho aqui, ó. Olha só. Aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Gente, agora isso aqui vai ser uma maravilha. Deixa eu ver se consigo mostrar essa outra aqui, tá? Olhem aqui atrás, ó. Aqui, ó. Olha só a quantidade de brotos que eu tenho. Então, agora que eu já formei a minha linha de tronco, tá? Agora que eu tô com a árvore, com uma conicidade super interessante, eu vou conseguir fazer uma ramificação muito mais eficiente, tá? Deixa eu conseguir acertar o celular aqui. Eu vou conseguir fazer uma ramificação aqui muito mais eficiente. Então, qual é a ideia pro Ficus organensis? E que eu tenho trabalhado com bastante eficiência, tá, gente? Trabalhem a linha de base, a linha de tronco, enquanto vocês estão na fase inicial, tá? Porque senão, vocês vão acabar fazendo o quê? Vocês vão acabar tendo entrenós longos. Aqui a gente tem entrenós curtos, né? A gente tem bastante entrenó curto. Por quê? Porque eu fui aproveitando esse crescimento aqui. A partir do momento que eu tirar esse galho aqui, aqui embaixo ele vai bombar. Se eu deixar tudo crescer descontroladamente, eu vou ter entrenós longos, eu vou ter uma ramificação inadequada, tá? Não é tão interessante. Então, é sempre bom que a gente pense o que a gente quer fazer naquele momento. Eu não trabalho, em relação à adubação, tá, gente? Com adubo químico nas minhas figueiras do tipo organensis, tá? Ah, mas na fase de desenvolvimento não poderia? Poderia sim, com certeza, não tem problema nenhum. Só que, como eu tento otimizar o tempo, tá, gente? Eu quero ter entrenós mais curtos em todo momento, porque se ele já tem característica de gerar um entrenó grande e eu der muito nitrogênio, potássio e fósforo, ele tende a dar uma folha bem grande, e isso a gente não tem que se incomodar se está em desenvolvimento, né? Mas o entrenó também, gente, e aí dá uma desanimada, tá? Então eu não costumo utilizar, não tem problema, mas como eu tenho como acompanhar as minhas plantas de perto, eu prefiro manter sempre um entrenó menor, um crescimento mais controlado, tanto que quem já viu essa árvore aqui no meu feed, vejam o que é essa base, tá? Olha só. Olha que base linda, tá? Essa planta, gente, ela estava num vasinho bem menor, tá? Ela estava num vasinho onde eu estava contendo ela para conseguir fazer uma ramificação bem curtinha. Só que aí eu tive um problema, gente. Como ela estava muito contida, eu não consegui engrossar esses galhos mais baixos, né? Então o que eu fiz? Passei para um vaso maior. Gente, esse aqui não é o vaso final dela, bem capaz, tá? Mas é um vaso agora que vai permitir com que eu desenvolva um pouquinho mais o nebari, que está em formação, e que eu vou conseguir engrossar esses galhos aqui, sem perder totalmente o formato, sem ela desandar no crescimento. Eu não vou deixar mais galho de sacrifício, eu vou deixar crescendo só aqueles galhos agora que eu tenho interesse em engrossar, que são esses aqui mais baixos. Então o que eu vou fazer?
Quando esses aqui de cima crescerem mais um pouquinho, eu podo, mantenho esses de baixo crescendo. Isso vai fazer o quê? Com que eles engrossem. Sem descontrole, porque está num ambiente menor e não está com muito adubo de liberação rápida, tá? Então essa é a grande questão de usar ou não adubo que tem uma liberação um pouquinho mais rápida, tá legal? Eu, além de usar adubo orgânico, gente, em pó, eu também uso adubo de chorume, tá? Eu tenho uma composteira, é um miocário, na verdade, mas que é bem controlado, tá? Eu sugiro que quem optar por fazer isso, tá, gente, controle bem o que tá colocando ali dentro, né? Que tipo de produto, se tu não tá tendo nenhum tipo de alteração muito grande naquele chorume que está sendo gerado, tá? O chorume ele não deve ter um cheiro desagradável. Geralmente ele nem tem cheiro ou tem cheiro de terra. E ainda eu faço uma diluição nele aí bastante grande para poder utilizar. Geralmente eu diluo 20 a 30 vezes, tá? Quando eu estou aplicando semanal, eu chego a diluir 50 vezes, tá? Eu sei que é muito, mas é que eu aplico mais frequentemente. E eu vejo respostas aí bem interessantes, tá, gente? Bom, então, gente, o ficus em relação, a gente falou da ramificação, brotações novas, tá? Ele acaba brotando em regiões velhas da árvore, tá? Isso acontece. Nem sempre é aonde a gente quer se a gente está com uma falta de um galho ali, né? Então, vejam que eu tenho toda a formação aqui dos galhos primários. Se a gente olhar aqui, ó, tá? Olha quem tá na minha mão. Eu tenho um galho mais forte, tá? Veja que esse galho aqui, esteticamente, está mais agradável, no sentido... Agradável não. Ele está mais grosso, né, do que esses galhos aqui em cima, ó. Veja que esses galhos aqui a gente não está vendo nenhum muito espesso. Por quê? Embaixo, galhos mais grossos, à medida que vai subindo, eles vão ficando mais finos para gerar proporcionalidade, né? Às vezes, a gente precisa um galho em uma determinada região. Digamos que eu quisesse um galho um pouquinho mais baixo aqui, tá? Gente, assim, ó, eu nos últimos tempos não lembro de ter visto nenhum broto nessa região. O que eu poderia fazer? Poderia fazer ali uma transfixia? Poderia, transfixia pega super bem. Poderia fazer uma encostia? Poderia também, pega super bem, tá? Podemos fazer isso, tá? Mas é uma árvore que também lança brotações nessas partes mais velhas, certo? Em relação à perda de galhos, tá, gente? Tem, assim, se o galho é mais novinho, se ele é mais fininho e tu deixar sem nenhuma folha, ele tem mais chance de que ele seque, tá? Pode acontecer? Pode. Então tu tá dizendo que se for um galho mais grosso, eu posso sempre fazer uma radical e ele nunca vai morrer. É mais difícil, mas às vezes ele seca, tá? Eu já vi gente perdendo galhos super bonitos, bem localizados por fazer a drástica ali. Então eu, Carlos, não faço, tá? Eu prefiro passar mais tempo reduzindo ele aos pouquinhos e esperando uma brotação nova, por exemplo, esse galho aqui, tá? Ó. Esse galho aqui que tá desse tamanho, ó, dos meus 4 dedos aqui. Se eu quiser cortar ele aqui no meio agora, eu posso. Por quê? Porque eu tenho brotação aqui por trás. E essa brotação tá vindo. No que eu cortar, a brotação vai ficar forte antes desse galho secar, tá? Agora, se eu tivesse cortado direto aqui, eu teria alguma chance de perder, tá? Esse galho que estava aqui antes foi um galho perdido, esse que tem o furo, tá? Ele foi um galho que se perdeu em algum momento numa poda. Então, assim, eu prefiro não trabalhar assim. É uma planta que pode te dar uma surpresa. E quando tem um galho super bem localizado e perde, gente, é bem ruim, né? Quem já passou por essa experiência sabe, tá? Então, assim, é uma planta que dá para fazer os enxertos. Tem gente que pergunta se pode fazer enxerto de raiz. Gente, até pode, tá? Mas para quem gosta de fazer, por exemplo, uma árvore que tem aquelas raízes aéreas que o pessoal chama, que lança aquele monte de raiz, gente, é só manter a planta úmida, tá? Se tu vier aqui ficar borrifando a planta, ela vai daqui a pouco lançar essas raízes que a gente chama de raízes aéreas, tá? Se a gente manter ela num lugar assim, se ela só ficar num lugar que não pegue sol direto e não mantenha a casca muito seca, ela já vai lançar um monte de raiz aérea. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho várias raízes sendo liberadas onde tem umidade. Então, quando eu quero lançar uma raiz em algum local aqui embaixo, que eu acho que esteja com problema no meu nebari, o que eu faço, gente? Eu mantenho o local onde eu quero ali mais úmido. Eu boto um pedacinho de esfagno, às vezes eu boto um pedacinho de um adubo orgânico, esses que vem peletizado, sabe? Eu boto um pedacinho ali, um esfagnozinho por cima. É batata, vai sair raiz ali, tá? Então não é uma planta que te dê dificuldade de formação de raiz. Eu particularmente não faria enxerto por um motivo, tá? A cicatrização, gente, agora eu vou falar da cicatrização, ela é muito boa. Depois eu vou responder aqui as perguntas, tá, pessoal? A cicatrização ela é muito boa. No entanto, ela é boa se o corte estiver limpo
bem feito, com uma ferramenta bem afiada. Se tu fizer um corte e aquele corte estiver mascado e ela não conseguir formar aquele tecido de cicatrização, aquele espaço ali fica zerado. Eu não vou tirar os comentários, gente, porque depois eu vou ler as perguntas, tá? Então, olha só. Assim, gente, quando a gente fala em cicatrização, corte bem limpo, tá? Porque, e selado, né? Selado não. Selar, gente, é uma palavra que é um pouco complicada, né? É colocar ali uma pasta cicatrizante que permita que esse novo tecido se forme e então forme esse tecido de cicatrização para fechar, tá legal? Então, gente, faça um corte aqui, tu vê que deu uma mascada, pega uma ferramentinha bem afiada, vai ali, corta direitinho, passa o selante, porque ali, se ficar pegando chuva, se ficar um espaço aberto, pode ser que apodreça aquela região e tu vai perdendo partes da planta, tá? Isso é muito, muito comum. Então, assim, essa cicatriz aqui, ó, que a gente tem aqui na frente, agora tá na ponta do meu dedo, assim, mais ou menos o tamanho. Eu tô cuidando dela, ela tá sempre ali com uma pasta. Quando eu vejo que ela já tá na hora de tirar um pedacinho, escarificar, eu escarifico com muito cuidado, sempre quando a planta já tá bombando, quando ela tá com crescimento contínuo, crescendo bastante, ela vai permitir com que eu faça um pequeno corte. Geralmente eu tiro menos de 1 milímetro, gente, e ele vai engordar aquela região e vai ir fechando, né? Então fica fácil. Em relação à aramagem, tá, gente? É muito tranquilo. É uma planta que é fácil de aramar, ela pega movimento. Mas assim, por exemplo, eu usei arame num primeiro momento para colocar em algumas posições esses primeiros galhos. E a gente tem que levar em consideração uma coisa, né? Por exemplo, agora, que é uma época que a planta vai dar uma estourada, principalmente porque eu cortei bastante dos galhos, né? O arame vai marcar muito rápido. Então, se a gente puder fazer tração ou trabalhar na poda, isso sempre facilita, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter que tirar, colocar de novo o arame. Tira e coloca de novo o arame, certo? E aqui, ó, muito do que eu tenho aqui em cima, eu já vou conseguir trabalhar agora só com a poda, porque eu vou selecionando aquelas gemas que já estão na posição de crescimento que eu quero, né? Como eu já consegui posicionar os primeiros galhos, isso é muito importante, né, gente? Posicionar esses primeiros galhos aqui, ó, tá? Posicionei o primeiro galho, posicionei o primeiro galho. Agora eu posso ir selecionando brotações. Pera aí, vou mostrar aqui com o meu negócio. Brotações, como essa aqui, tá? Ó, tem uma brotaçãozinha aqui. Opa, vem de novo. Opa, não quer ficar. Aqui, tá? Essa brotação, onde tem aquela folhinha mexendo, eu posso selecionar ela para que eu consiga, então, deixar ela crescer e desenvolver na posição que eu quero. Tá legal? O pessoal perguntou aqui, tem a ver com o assunto, se o corte é côncavo ou convexo, tá? É côncavo, tá, gente? Eu costumo fazer côncavo e ele vai super bem e fecha mais rápido do que o convexo. Mas se bem que o convexo ele não deixa de fechar, mas a cicatriz não fica tão bonita, tá legal? Eu, pelo menos, acho mais interessante. Então, assim, gente, eu a partir de agora, aqui eu vou trabalhar com trações. Nessa planta aqui, vejam que eu trabalhei com arame. Por quê? Porque essa planta está mais contida, né? As pessoas já deviam estar se perguntando, como assim que você não usa muito arame? Eu estou vendo a outra toda aramada. Gente, essa aqui está crescendo assim, tá? Só que ela está com um crescimento mais lento. Vai dar tempo dessas ramificações ficarem nas posições que eu quero, tá? Porque ela está num espaço menor, ela está mais contido. Isso me permite ter uma certa tranquilidade de trabalho, tá certo? Então fica fácil da gente entender. Bom, gente, em relação a pragas, uma coisa, eu dou uma olhadinha aqui porque eu tenho uma colinha, né, de algumas coisas que eu não posso esquecer de falar, né? Olha aqui a professora Andressa. Andressa, dá um oi aqui pra galera. Daqui, ó, pera aí que a Andressa tá aqui, vamos deixar ela aparecer aqui. Que vergonha. Dá um oi pro pessoal aqui. Oi, olha aí. Professora Andressa aqui conosco, né? Veio ver se estava tudo bem? Vim fazer xixi no poste. Ah, boa. Já que tá aqui, né, pessoal? Bom, quem não sabe, a Andressa, ela é minha esposa e ela tá também comigo lá no Bonsai Ciência, lá no nosso canal no YouTube. Então, quem não conhece, dá uma olhadinha lá. Eu acho que muitos de vocês já conhecem a professora Andressa, tá legal? Aí ela também tem um Instagram que seguido ela coloca algumas coisas relacionadas à botânica, à floração, à frutificação. Então, dê mais piadinha lá que vocês vão gostar, certo? Bom, uma coisa importante, tá, gente? E aí, assim, em relação a pragas. Bom, todos nós estamos suscetíveis a ter pragas no nosso viveiro, nas nossas plantas. O que eu percebo em relação ao Ficus organensis e que tem uma maior incidência, tá? Uma é super comum, isso acontece eventualmente, e não é porque a pessoa não cuida das suas plantas, tá, gente?
Em dia que tem muito vento, às vezes tem formiga, gente formiga, controlem as formigas do viveiro de vocês, elas trazem muita coisa, tá? Formiga, o vento, ter árvores na rua que acabam estando perto, em algum momento um pássaro vai ali, vai numa e vai para outra, isso leva praga, tá? Não é porque uma pessoa cuida mais ou cuida menos que a planta ali não vai estar com alguma praga. O que eu vejo que acomete mais o Ficus organensis? Ferrugem, tá? Ferrugem é super comum, é um tipo de fungo, tá? Ele começa a alterar um pouquinho as nossas folhas, elas vão ficando manchadinhas, uma cor bem de ferrugem mesmo, vai ficando um pouquinho mais feia, mas assim, super fácil de tratar. Eu trato com sulfato de cobre, tem gente que usa calda sufocálcica e vai super bem também, tem outros antifúngicos que dá para utilizar e vai super bem também. E tem um outro problema que eu nem gosto de falar muito, eu vou falar baixo, que se chama broca. Broca, gente. Alguém aqui já ouviu falar de broca? Broca é de chorar, gente. Eu nunca tive broca, por isso que eu tô falando baixo, para não chamar a broca. A broca é o seguinte, gente. Quem já teve no bonsai sabe do que eu tô falando. Tem gente que inclusive mora em regiões que tem muita incidência da broca, e acaba tendo muito seguido nos Ficus organensis e acaba abandonando o cuidado com a espécie, tá? Já vi muita gente tendo esse tipo de problema e não querendo mais saber do Ficus organensis. Por que é tão ruim a broca? A broca, gente, ela na verdade ela vem porque um besouro, uma borboleta ou uma mariposa pousam na nossa planta e colocam os ovos. Esses ovos, eles vão formar o quê? Uma larva. E essa larva, ela se alimenta do material orgânico, da madeira da nossa planta, tá? Algumas delas vão se concentrar um pouquinho mais na casca, mas a maior parte das vezes, gente, elas penetram na planta e formam túneis. Elas formam espaços em branco, elas vão comendo por dentro da nossa planta. E dependendo quanto isso está acontecendo, isso vai começar matando um galho. Tem gente que perde, gente, um lado inteiro de uma árvore. Tem gente que perde uma parte absurda da árvore. É triste, é bem triste mesmo, né? Então, a melhor coisa para a broca, gente, é preventivo, no sentido de sempre monitorar a tua árvore. Gente, deixar a planta crescer enlouquecidamente, de vez em quando não vir aqui cuidar, tá? Ver se tem alguma coisinha aqui dentro, ver se tem alguma larvinha, ver se tem um furo. Geralmente o principal indício da larva é que a gente está encontrando um furo, tá? Porque daí o que acontece? Se tu encontrar esse furo, a principal forma de tratar a broca é tu ir escavando esse furo e encontrar a larva, tá? E, infelizmente, é a melhor maneira. Então, é melhor que a gente encontre enquanto a árvore ainda está bem, do que quando a gente perceber que um galho forte morreu, que parte da copa morreu, tá? Ah, mas e se eu usar algum agrotóxico? Gente, nem sempre o agrotóxico tu vai fazer com que chegue lá naquela parte do tecido onde a larva está. Então, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que procurar todos os furinhos, tu tem que escavar aqueles furinhos, tentar achar larva. Tem gente que, para garantir, depois vê que tem um furinho lá, conseguiu tirar a larva e ainda aplica um agrotóxico lá no furinho, tá? Para garantir que eliminou. Assim, é mais fácil tu eliminar alguma coisa se a larva estiver mais próximo à superfície. Depois que ela está lá dentro com o agrotóxico, mesmo que ele seja sistêmico, é mais difícil, tá? Então ela é uma praga bem desagradável, ela realmente destrói bastante os nossos ficus, tá? E aí uma das coisas que às vezes o pessoal faz, porque às vezes tu tá com uma planta super bem formada, né, gente? E tu perde uma parte. E eu vi que alguém me perguntou aqui sobre fusão de troncos, tá? Então o que é a fusão de troncos, na verdade? É tu juntar vários ficus, né? Várias estacas, por exemplo, ou várias mudas. Estacas não, mudas, né? Vamos falar em mudas que já tem um sistema radicular. E aí tu faz com que elas fiquem todas juntas e muito próximas. Isso vai fazer com que elas acabem soldando, né? E, gente, dá um aspecto super agradável. Então, digamos, o que acontece às vezes o pessoal faz? Digamos que tu tem aqui uma broca em uma determinada região. Vamos pegar aqui na parte medial, tá? Próximo aqui onde eu tenho esse meu galho aqui. Tive uma broca aqui. O que a gente pode fazer depois de conseguir eliminar essa broca, deixar a planta mais saudável, deixar ela brotando bem? A gente pode limpar bem aquela região e aí colocar aqui próximo, gente, uma muda e deixar essa muda muito próxima aqui até que ela solde nesse espaço e que tu consiga renovar essa parte que foi perdida, né? Nos ficus, a gente tende a não deixar a madeira exposta, porque a madeira não dura muito, tá, gente? Ela é uma madeira macia, que os fungos realmente degradam fácil e essa madeira vai deteriorando. Então a gente pode
colocar ali várias mudas para que ela funda, que ela fusione com essa parte perdida e volte a ter um aspecto agradável nessa planta, até para ti não perder todo o tempo que tu investiu, né? E uma coisa interessante, gente, isso é interessante, mas é triste, né? Deixa eu tomar um gole do meu café aqui. Quando a gente tem a broca, ela vai fazendo esses túneis que eu falei. Muitas vezes ela leva com fungo junto, ela leva colônias bacterianas, então vai apodrecendo toda aquela parte de dentro. E aí não é só matar a broca, é também depois tu selar esses espaços, é tu impedir que continue entrando a umidade, porque realmente tu pode ter uma perda bastante grande, tá? Já vi pessoas que perderam a árvore, mas normalmente eu vejo perdendo partes da árvore, né? Então quem é dessas regiões que é mais endêmico esse tipo de problema, tem que cuidar mais. Eu, até agora, como eu falei que vocês, não tive problema com broca, então eu me sinto assim privilegiado, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, tá legal? Então, assim, falamos da rega, falamos do substrato, adubação, podas, ramificação, brotações abaixo e das pragas. Então, cumprimos o nosso checklist aqui. Agora vamos lá para perguntas. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, acho que tem bastante coisa aqui, mas eu vou vendo o que eu consigo ler aqui. Só um minutinho, vamos lá. Tem pessoal dizendo oi aqui. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco, tá muito bacana. Vamos lá, vamos ver se eu acho perguntas, senão já podem ir colocando algumas perguntas aqui. Que esse é o momento de maior interação nossa, né, gente? Nossa, tem bastante gente entrando aqui, olha que legal. Vamos ver. Ah, obrigado pelos elogios, muito obrigado, pessoal aí. Nossa, tem tanta gente que foi entrando aqui que eu não tô chegando nas perguntas aí, né? Vamos lá. Ah, pessoal dizendo que funciona super bem aqui, cortar e deixar ramificar, cuidar a linha de tronco e depois deixar ramificar. Pessoal pedindo para deixar salvo. Qual é a diferença do organensis para os demais, tá, gente? Bom, aí depende no que a gente está falando, né? Em relação ao cultivo, tá? Questão assim de adubação, de cuidados, de substrato. Eu, por exemplo, eu tenho aqui em casa o nerifolha, eu tenho o organensis, é claro, né? E tenho o microcarpa. Todos eles eu costumo trabalhar com substratos bem parecidos, tá? O que eu costumo fazer é só cuidar a granulometria de acordo com o tamanho da planta. Então vejam, por exemplo, essa planta aqui, ela é uma planta que ela é menor. Vejam que eu tenho um substrato aqui, se eu colocar a ponta do hashi, tá? A ponta do hashi, veja o tamanho do substrato, ele tem 1 a 2 milímetros esse meu substrato. Então isso é uma coisa que eu cuido bastante. Então, em relação ao cultivo, eu acho que o que tem de mais difícil no organensis em relação aos outros, gente, é a questão de fazer uma boa ramificação, tá? A questão da folha reduzir, eu não acho difícil reduzir folha de organensis. Eu acho fácil. Eu simplesmente com o aumento de ramificações, tá? Com a redução do espaço, tu diminui muito o tamanho da folha. Gente, olha só para vocês terem uma ideia, tá? Depois dei uma olhada nesse aqui que tá lá no feed, numa publicação um pouquinho antiga, tá? Mas olha o tamanho dessa folha, gente. Olha se eu colocar meu dedo aqui, tá? Olha aqui. Ela tá um pouquinho maior agora, essas folhas, porque eu passei por um espaço maior. Mas quando ela estava confinada, as folhinhas estavam todas desse tamanho aqui, tá? É uma folha do tamanho de uma folha de pitanga, só pra gente ter uma ideia melhor de proporção, tá? Por quê? Porque eu confinei a planta, eu não deixei adubo de liberação rápida, então eu considero fácil reduzir o tamanho da folha, tá? Mas porque a gente tem que saber os caminhos, né? O pessoal está passando trabalho com os entre nós. Como faz para escolher o galho de sacrifício? Bom, gente, o galho de sacrifício, no geral, nós escolhemos um galho alto, né? Porque assim, aqui qual era o meu objetivo, tá? Era ter um crescimento grande para... Vocês vejam que essa planta ela tem uma conicidade bem boa, né? Deixa eu botar aqui perto. Olha o que é a conicidade dessa planta aqui, tá? Ah, mas lá em cima não tá mais cônico. Sim, porque agora eu vou acertar essa conicidade. Isso aqui que eu precisei fazer ali em cima, tá, gente? Eu precisei tirar o galho de sacrifício para gerar brotações aonde eu queria. E aí agora essa conicidade vai ficar assim, ó, de chorar. A gente vai ficar boa demais, eu sou muito orgulhoso dessa planta, porque realmente ela vai ter uma conicidade ímpar, né? Mas isso eu não consigo fazer num trabalho só, né? Essa coisa de deixar a planta crescer absurdamente, vir aqui estilizar e deixar ela bonita,
Só se ela estiver mais avançada. Se não, só serve didaticamente. Inclusive alguns vídeos que eu faço, né, gente, ali que eu pego a planta toda escabelada, eu giro ela, ela tá bonitinha. São plantas que já estão em andamento. Tem planta que vai ter galho que vai ter que engrossar bem mais. Mas para fazer o giro tem que ficar mais ou menos bonita, né? E aí a gente deixa ela estética, fica didático, mostra a transformação dela. Mas tem galho que tem que engrossar mais, tem galho que tem que crescer, tem base que tem que engrossar, enfim. Então, geralmente, pessoal, para escolher o galho de sacrifício, a gente escolhe um galho alto. Se a gente quiser o quê? Aumentar a largura de base, tá? Quando a gente deixa um galho de sacrifício, gente, a gente está estimulando um hormônio chamado auxina, tá? Essas auxinas, gente, ela permite um crescimento em altura e aumenta a base, ela aumenta a largura aqui da nossa base, tá? Então, eu poderia escolher qualquer um desses brotos que estão aqui para ser galho de sacrifício. A partir do momento que ele ficar mais alto que os outros, vai ser o local de maior produção desse hormônio vegetal. Legal, né? Então, mas tu quer dizer que eu poderia escolher um mais baixo aqui? Tu até pode, mas a região onde sair esse galho vai ficar mais gordinha, ela vai engrossar. Tem que cuidar para não gerar conicidade invertida também, tá? Quem viu a publicação que eu fiz da pitangueira? Quem não viu, dá uma olhada, tá, gente? Eu postei ontem o trabalho antes de trocar um galho que estava muito grosso e não estava bom da pitangueira, e depois eu postei como ficou o trabalho. Notem que lá o que eu fiz? Eu deixei um galho aqui crescer e ergui ele. E ele hoje é o galho mais alto. E ele está engrossando mais que os outros. Por quê? Porque ele está mais na altura. Ele está produzindo hormônios vegetais lá que permitem isso. Agora, se eu deixar crescer aquilo de forma desenfreada, eu perco qualidade também no meu galho. Eu posso ter ali uma alteração muito importante de onde esse galho sai, uma engorda feia, que gere um calo que não fique legal, tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Da onde está saindo? Eu posso ter algum problema relacionado a isso? Se for mais em cima, geralmente não vai ter problema, tá? Se for mais embaixo, vai engrossar mais a base também, além do galho como um todo. Então a gente tem que pensar o que a gente quer deixando esse galho, tá legal? Olha, o pessoal da Alemanha assistindo, mas que legal, fico muito feliz. Boa noite, boa noite. Professor, de quanto em quanto tempo você costuma usar adubar com adubo orgânico, tá? Gente, assim, eu costumo, por exemplo, essa árvore aqui, tá? Ela tá com esses adubos pelletizados. Esse é um adubo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é um Ikimono, tá? Esse aqui é o Ikimono que eu tô usando nessa planta aqui. Eu vou deixar aqui esse kimono, eu vou colocar outro daqui aproximadamente um mês e pouco, tá? Porque tá chovendo muito. Eu até poderia esperar mais um pouquinho, ele é liberado de forma lenta, eu vejo que desenvolve os micro-organismos ali ao redor desse pellet, bem legal. Mas como é uma planta que eu estou desenvolvendo bastante com esses adubos, eu quero manter a microbiota, eu quero manter uma alimentação constante, provavelmente um mês e um pouquinho, eu vou ver se já desmanchou bem o pellet, eu dou uma abridinha, vejo como é que está ali dentro, né? Porque quando chove demais, se ele se abre todo, tu também vê que tem bastante material que já foi liberado, né? Então dá para ir monitorando o tipo de adubo que vocês estão usando, se ele é em pellet, se ele é em pó. Às vezes o pessoal escava aqui, faz um buraquinho para colocar o adubo em pó também, né? Então vai monitorando como é que ele está também. E além disso, gente, eu uso a adubação do chorume, que eu uso semanal hoje em dia, tá? E eu estou usando, por exemplo, agora fermentado de peixe, que eu uso seguido também. Eu uso o Bayfort, que eu acho legal também, eu gosto. Tem os micro-organismos do Júlio, meu professor, grande Júlio, né? Eu uso os micro-organismos eficazes do Júlio também, para manter sempre essa microbiota legal, tá? Mas agora, principalmente nessa época, gente, que está entrando a primavera, é o momento que as plantas estão desenvolvendo. Elas só vão desenvolver se elas tiverem comida, né? Então elas precisam desse material para crescer. É aquela coisa, né? O carbono que compõe a maior parte da estrutura orgânica, que forma ali a celulose, que forma a estrutura de cada camada vegetal, digamos assim, né? O carboidrato de armazenamento, que é o amido, os aminoácidos, tem uma série de funções. Muita coisa vem do nosso ar, do dióxido de carbono, né, gente? Só que a planta tem uma série de proteínas, de enzimas, de produtos que dependem do material colocado aqui na nossa adubação para que o desenvolvimento aqui ocorra de forma eficiente, mesmo que o dióxido de carbono venha de grande parte, em grande parte, do nosso ar, né? Sobre a junção de estacas, a gente falou um pouquinho, né? Em relação ao corte, olha aí que legal, o pessoal fazendo bonsai de outras espécies também, muito bacana. Ah, olha aí, meu pré-bonsai de organenses veio com formigueiro dentro do vaso. Gente, esse negócio, assim, ó, formiga, isso é uma coisa bem interessante, tá?
Eu, principalmente no outro apartamento que eu morava, e lá que eu aprendi isso, tá? Eu não tinha muito espaço para minhas plantas. E eu tava tendo muito seguido ácaro e cochonilha. Pá, e ácaro é ruim de cuidar, é uma complicação. E tava tendo cochonilha também, e melhorava e tratava, e voltava, e tratava, e voltava. Mas uma coisa que eu nunca eliminava era a formiga. E um dia eu tava na aula lá do professor Júlio, da escola Eugene, né? E, que é meu professor, e eu disse pra ele, cara, tô sempre com praga e coisa xarope, né? E eu lá meio chateado, né? Porque é ruim, as plantas não desenvolvem bem, atrasa o desenvolvimento. E ele, cara, tu não tem formiga lá? Eu digo, o que mais tem? Tu quer uma? Não, tô brincando. Mas a gente tinha muita formiga. E aí o Júlio, cara, tu tem que eliminar a formiga. A formiga traz problema para tuas plantas. E, gente, quando eu mudei para esse apartamento aqui, gente, apareceu uma formiga, eu já compro no mercado convencional mesmo, vem uma seringuinha assim com gel, não se bota no substrato, tu bota ao redor, na bancada, em algum lugar que não vai cair nas plantas, tá, gente? E ele chama essas formigas. Essas formigas, algumas delas já morrem ali e outras levam lá pro formigueiro e fazem com que aquele formigueiro tenha prejuízo. Então elas tendem a não voltar. E, gente, assim, eu vou dizer pra vocês, esse ano, eu não vou dizer que eu não tive praga, tá? Eu tive um probleminha aqui com ácaro, que aconteceu há pouco tempo. Eu até vou fazer uma postagem da pitangueira, como é que eu tratei ela, como é que ela tá e tal, pra vocês acompanharem, que é bem bacana. Mas eu tive ácaro aqui. Mas assim, em 3 anos morando aqui, 2 anos e meio, gente, eu não tive problema mais do que 2, 3 vezes, tá? E problemas comuns que eu consigo tratar com certa facilidade. Então, controlando as formigas, isso faz muita, muita diferença, tá? Pessoal perguntando como é que eu seleciono os galhos, assim, se eu uso algum critério. Então tá. Gente, assim, a seleção de galhos, isso é uma coisa bem importante, tá? Isso eu falei na live da goiaba, gente. É bem importante que a gente conheça um pouco das regras sobre o bonsai, tá? Tem gente que diz, não, o negócio é quebrar regra, vamos ser radical. Eu não concordo muito, tá? Eu acho que assim, se tu conhecer as regras foram feitas para que tu tenha uma boa qualidade visual, para que tu tenha um bom resultado final, né? E tu quebrar uma coisa sem tu conhecer, na verdade, às vezes é que tu não quer estudar. Eu que sou professor, eu sei, né, pessoal? Eu sei, eu também fui aluno muitas vezes, a gente não quer estudar muito uma coisa. Só que, gente, esteticamente, é importante que a gente tenha galhos que fiquem estéticos, né? Mas que a gente tenha galhos que formem aqui, a gente vai ter que ir formando uma copa aqui na frente, né? Ela vai ter que ir abraçando a nossa árvore. Eu vou precisar galhos para que não fiquem espaços muito grandes aqui na minha árvore. Eu preciso galhos de fundo, né? E é importante que eles estejam em alturas variáveis também, porque senão fica uma roda de carroça, que a gente chama, né? Aquele monte de galho saindo tudo do mesmo lugar, inclusive gera calo, gera ali um engrossamento num lugar muito que às vezes não fica agradável, né? Então eu sugiro, gente, que assim, para a seleção de galhos, deem uma estudadinha, sempre eu acho importante dar uma estudada nas regras básicas do bonsai, tá? Ter o primeiro galho, um galho de fundo, o segundo galho, os galhos embaixo, a gente deixar eles mais grossos, à medida que eles vão ficando mais altos, eles estando um pouquinho mais finos que os de baixo, né? Eu acho que isso aí dá uma evolução na gente, assim, na forma de enxergar a planta de forma absurda, tá? Então é uma coisa que eu sugiro para quem me pergunta sempre, mas quem quer sair quebrando regra e tal, também, né? O que a gente vai fazer? Mas é importante conhecer antes de sair quebrando tudo, né? Olha aí o Gabriel Ferreira, baita bonsaísta também, obrigado. Propagação por estaca. Tranquilo, estaca vai super bem, mergulhia, assim, métodos de propagação, tá, gente? Estaquia, mergulhia é aquela coisa assim, ó, baixa um galho aqui, ó, deixa ele encostado no chão. Ele vai começar a criar raiz, depois que ele estiver forte, pá, corto, vira uma árvore nova, tá? Um método super fácil, super tranquilo, tu não tem risco de perder. É mais fácil até que estaca, né? Para alcançar esse calibre, quantas podas drásticas? Bah, eu acho que foram várias, né? Gente, esse material veio lá do professor Daniel Rettinger. Gente, eu nunca sei se é Daniel Rettinger ou Rettinger, né? Uma hora eu vou ter que ter esse papo com o professor. Mas enfim, e ele já veio com boa parte dessa conicidade, tá? Depois eu consegui otimizar ela. E, gente, são anos, tá? Essa planta, ela tá pelo menos desde 2017 sendo cuidada. Ela cresceu um tempo no chão, né?
Aqui a questão do nebari, eu consegui trabalhar bastante o nebari dela, eu consegui deixar ela um pouco mais afilada aqui em cima, eu fui criando esses galhos aqui com uma boa espessura, né? Mas é uma árvore que ela tem alguns anos de trabalho, tá? Então não é tão rápido gerar essa conicidade. O calibre seria mais fácil alcançar. Se tu plantar no chão e deixar ela, deixa crescer, ela alcança o calibre rápido. Mas sem o trabalho para conicidade, não, tá? Olha aí o Anderson Costa, Anderson, irmãozão aí, meu colega da escola, Eugênio, meu super amigo também. A gente seguido conversa e troca ideias sobre planta, aí é muito bacana. Que legal. Olha, o Roberto vai estar no Orc do Anderson aí, que vai estar, acho que em Torres, né? Boa, o Anderson vai super bem nas figueiras, tá? Que legal. Aproveite o seu workshop que o cara é fera. Vocês fazem pós de seleção e eliminação de brotos ladrões? Ah, tá, olha só. Você faz as podas de seleção e eliminação de brotos ladrões de quanto em quanto tempo? Gente, o que é um broto ladrão, tá? Gente, tem gente que chama de broto ladrão aqueles que vêm aqui naquela região mais baixa da planta, tá? Isso acaba, a gente diz assim, suga a energia. Na verdade, o que acontece? Parte da energia da planta acaba ficando direcionada para aquele galho. Isso acontece muito quem trabalha com resedá, tá? Resedá tem aquele monte de broto ladrão, mas também tem gente que chama de broto ladrão esses brotos que assim, agora gente, eu tenho brotação aonde eu quero nessa árvore, tá? Eu tenho os galhos primários já bem localizados, onde eu acredito que seja esteticamente interessante, tá? Então qualquer outra brotação que vem aqui no tronco para mim, esse aí é um broto ladrão. Bom, eu fiz como agora eu vou cuidar dessa planta mais de perto, gente, eu não quero mais gerar cicatriz na linha de tronco, né? Então é o seguinte, eu fiz essa poda aqui, no que começou a brotar, gente, eu já vim aqui na base, aqueceu qualquer coisinha, já passo o dedo e tiro. Já passo o dedo e tiro, eu não dou nem chance para eles, tá? Ah, mas não é muito cedo. Gente, olha, se eu for contar, eu devo ter mais de 100 brotos vindo aqui na planta. Eu tirar esses brotos nessa base, na minha linha de tronco, não vai fazer diferença nenhuma para a planta. E, inclusive, vai ser melhor para que ela possa direcionar para os brotos que realmente interessa a força, tá? Então isso é super interessante. Se tu tiver na fase ainda de desenvolver aqui a conicidade, a linha de tronco, dá para te ficar mais tranquilo. Por quê? Porque geralmente tu vai estar com um galho de sacrifício. E se tu tá com galho de sacrifício, essa parte do crescimento dos brotos na linha de tronco vai ser mais lenta, tá? Ela vai um pouquinho mais devagar. Então, tu pode ficar um pouco mais tranquilo, é bom olhar, não deixar o troço descontrolar, até porque senão tu pode perder conicidade nesses galhos mais altos, tá, gente? Nesses galhos que tu também já tá querendo dar um controle nos entrenós, então é interessante dar uma cuidada nisso, tá? Então, no período de ramificação, eu cuido mais e tiro tudo. No período que eu tô crescendo e alterando ali, acertando a linha de tronco e engrossando a base, eu deixo um pouco mais tranquilo, até porque a planta permite isso, tá? Professor, tem problema de enterrar os adubos ao invés de colocar em porta-adubos? Não, na verdade, dependendo do adubo, é até melhor que a gente enterre, tá? O porta-adubo, para alguns adubos que vêm em pó, gente, eles acabam não permitindo uma boa hidratação desse adubo, tá? E com isso tu altera a liberação deles. Então, esses em pó, eu particularmente, o que eu faço, tá? Eu faço um furinho aqui e coloco, mas eu não só faço um furinho e coloco, depois eu venho com o hashi e faço com que o pedrisco entre no meio desse adubo. Por quê? Porque às vezes hidrata só a parte de fora e a água passa ao redor desse adubo, gente, não hidrata bem e não libera, demora muito para liberar o conteúdo. E aí tu vê que começa a compactar. Isso eu aprendi levando chumbo, né? Eu aprendi quando eu via que eu regava a planta e em algumas regiões ficava a água meio parada e demorava para descer. Aí eu fazia um furinho, se abria o adubo em pó que eu coloquei, tá? Então fiquem atentos que isso aí é bem interessante, tá? Fermentado de Thai-Gold e Biogold, quando utilizar? Fermentado que tu diz, será que é aquele que a gente utiliza os micro-organismos depois de deixar um tempo? Porque assim, eu posso usar o Biogold, o Thai-Gold, ou eu posso pegar eles, colocar em um tarro, por exemplo, colocar ali algum tipo de carboidrato, um açúcar simples, né, como açúcar de cozinha, o mel, um melaço, deixar aquilo fermentar, depois de fermentado utilizar esse material. Posso fazer isso? Posso, mas é importante, tá, gente? Assim, esses fermentados, eu já tive fermentados super bons, que funcionaram super bem, e teve alguns que por algum motivo, não sei se gerou alguma contaminação, não ficou bom. Tava com um cheiro super desagradável depois, então assim,
O cheiro é uma coisa muito macroscópica, é complicado a gente dizer assim, não, tá com cheiro ruim, não dá para usar. Mas eu não uso, para garantir. Porque todos aqueles que ficaram bons tinham um cheiro agradável. Às vezes dá vontade de tomar, tá? Não tomem, mas que fica agradável às vezes fica, tá? Bom, gente, dá para fazer uma diluição boa e usar semanal, a cada 15 dias, tá? Dependendo do teu cultivo aí, dependendo da época também, tá? Mas não tem problema. Olha aí, pessoal de São Paulo aí conosco. Opa, obrigado. A proporção da cauda sulfocálcica para as folhas da ferrugem. Ah, gente, isso é uma coisa super interessante. Gente, eu vou falar rapidinho, tá? Porque hoje eu não vou me estender para duas etapas, tá? Eu acho que fica muito cansativo. Então nós temos mais 5 minutos para falar aí. Então, olha só. Em relação à cauda, ao sulfato de cobre, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não sei de cabeça o quanto usa de cauda sulfocálcica, tá? Se vocês me perguntarem quanto tu usa de sulfato de cobre, eu acho que eu sei, mas eu não vou dizer para vocês antes de olhar na minha anotação. Por quê? Alguns de vocês sabem que eu sou toxicologista e trabalhei muito tempo como analista de substâncias, tanto produtos vegetais, quanto agrotóxicos, quanto substâncias orgânicas em organismos vivos, inorgânicas e tal. E uma coisa muito comum, gente, era ter erro no laboratório por errar um protocolo. E eu já vi muita gente matando planta porque alguém resolveu dar uma receita rápida e a pessoa trocou. Eu queria dar a receita do sulfato de cobre e acabei dando a da cauda sulfocálcica, tá? Então, eu nunca passo receita assim sem antes pesquisar e ver lá nas minhas anotações. Então, eu sempre tenho essas coisas anotadas. Se eu tenho que usar cauda, eu vou lá, vou pegar cauda. Ah, eu uso tanto, beleza. Ah, sulfato de cobre, vou lá. Ah, sulfato de cobre é isso. Por quê? A gente vai pegando segurança, gente, e a gente erra, tá? É bem comum. Muitas vezes o pessoal me diz, professor, fui usar lá tal coisa e quando eu vi, matei todas as brotações na planta, matei uma outra planta. Então, assim, realmente eu não sei de cabeça e eu indico que vocês não decorem também, tá? Por segurança. Qual o caminho para chegar a essa conicidade? Ah, então tá. Bom, o caminho para chegar nessa conicidade, gente, é a gente trabalhando ela enquanto a planta vai se desenvolvendo, né? À medida que tu deixa um broto crescer e tu vê que está criando uma conicidade, em algum momento tu vai ter que cortar ele, porque senão ele vai ficar cilíndrico. Então tu vai lá, tu deixa crescer um pouco, quando tu vê que já está engrossando a base lá, tu corta. E aí depois tu deixa ele desenvolver também, vai fechando aquela cicatriz. Aí tu vê que aquilo está ainda crescendo a base, mas já está ficando muito cilíndrico. Tu corta e deixa outro broto. Então tu tem que fazer com que tu vá criando essa conicidade e isso demora bastante tempo, tá? E sempre que começar a se tornar muito cilíndrico, vai se perdendo a nossa conicidade, então a gente tem que cortar. Se eu plantar essa árvore no chão, gente, e deixar ela crescer à vontade, ela vai perder essa conicidade um dia. Tá? Primeiro que ela vai crescer para tudo que é lado, e depois que ela vai ter um alto crescimento. Então a gente tem que ir sempre cuidando e controlando. Como que eu cuido da madeira morta, o share? Gente, eu não deixo madeira morta exposta aqui, tá? Olha o nosso amigo do Bonsai Mais aí, que bacana, que legal. Então, olha só, gente, eu não deixo exposta a madeira, porque essa madeira, que se ela fica exposta, ela tende a apodrecer com o tempo, tá? Mas se eu passar um produto, um selante, sim, tu vai conseguir cuidar, mas eu sempre que posso tento ir fechando as cicatrizes, tá? Se ficar alguma cicatriz e que eu vejo que não vai fechar, eu tento cobrir ali com um Durepox ou preencher esse espaço e fazer com que se feche com tecido cicatricial por cima, tá? Para não deixar exposta essa madeira. Tem muita figueira, gente, que acaba apodrecendo de baixo para cima, tá? Quando fica um corte muito grande embaixo e começa a entrar muita umidade, não fecha, a planta fica... Claro que aí para apodrecer de baixo para cima a planta não vai estar tão saudável, ela vai ter outros problemas associados para permitir isso, né? Se ela não está fechando aquela cicatriz. Mas pode acontecer, é super comum. Seria interessante fazer adubação foliar. Eu faço adubação foliar, tá? Mesmo nas figueiras. Eu faço em todas as minhas plantas adubação foliar. Eu uso tanto a adubação do chorume quanto alguns comerciais. Quando eu uso com chorume, gente, eu vi que o pessoal perguntou, às vezes eu uso uma vez por semana, tá? E às vezes cada 15 dias. Quando eu uso uma vez por semana, eu estou usando geralmente só o chorume. Quando eu uso a cada 15 dias, eu estou intercalando com outro foliar. Por exemplo, esses folhares que são de fermentados de peixe, tá? Daí eu uso numa semana chorume, no outro eu uso esses fermentados, tá? E vejo que assim, se vocês forem olhar, esse aqui está com adubação foliar, tá? Isso aqui é uma adubação foliar controlada. A folha não está tão grande. E ela aumentou porque eu aumentei o espaço para ela também.
Olhem lá depois no feed, tá, gente? Que realmente tem lá ela, acho que foi em março, tá? Que eu postei ela no vasinho bem pequenininho, assim. E ela tava bem mais contida o crescimento das folhas. Gente, tá quase fechando a live aqui, tá? Deixa eu ver, acho que fecharam as perguntas também. Eu já vou aproveitar e vou fazendo um encerramento aqui. Se cortar do nada aqui, vocês... eu fico o tchau dado, tá? Mas geralmente ele me avisa que tá acabando. Se eu recomendo curso ou alguma escola. Gente, eu acho que assim, é essencial, né? A gente está num momento de quarentena, onde a gente tem muita opção online, tem muitas escolas online, que eu acho que são super válidas e super boas, mas é sempre bom que vocês também coloquem a mão na massa, né? Então, se agora a gente está tendo essa oportunidade, tem muito curso online bom pra caramba aí, tá? E tem muita escola boa. Eu sou da Escola Eugênio de Bonsai, aqui de Porto Alegre, do professor Júlio Veg, professor Júlio Silveira, tá? Um baita bonsaísta e um amigo incrível também. Tenho colegas aí, por exemplo, o Anderson, que está aqui conosco também, ele é meu colega da escola, né? Então, a gente faz muita coisa bacana lá e aprende muito junto também, né? Então, às vezes, a gente até está conversando, eu e o Anderson, sobre uma planta, a gente troca ideias, se manda um WhatsApp. Isso é super bacana. Essa troca é uma troca linda que o bonsai nos propicia, né, gente? O bonsai é uma coisa super positiva e espero que vocês sempre levem isso com vocês, tá? Então, alguém me perguntou esses dias, como é que tu não tem raiva quando seca um galho, Carlos? Eu vou dizer assim para vocês, o bonsai é uma coisa que me faz bem. É uma coisa que me deixa feliz, por isso que eu tô aqui com vocês, tá? Porque vocês me dão um retorno super positivo, porque o bonsai me faz bem. Se ele se tornar negativo, ele deixa de ser aquilo que me motiva a estar no bonsai, né? Então, gente, sempre positividade. Perder um galho, vai descobrir por que tu perdeu aquele galho. Tem plantas que te propiciam mais isso. Por exemplo, ficus organensis pode acontecer? Pode acontecer. Os prunos, quem viu aqueles prunos lindos que eu postei? E pode perder galho? Pode perder galho também. A gente tem que saber, isso é característico da espécie. Eu posso melhorar isso? Se eu posso, eu vou atrás para saber o que eu tenho que melhorar. Se eu perder numa planta que geralmente não perde, o que eu fiz de errado? Eu errei no transplante? Eu errei no que? Eu fiz uma poda exagerada na raiz e não cortei a parte aérea, a planta desidratou? O que eu fiz de errado? Mas não adianta ficar chateado, gente. A gente vai aprendendo, tá? Eu aprendi muito também, perdendo partes de planta, ficando chateado. Quem viu aquele... O cambuim, gente, todo bonito que eu postei esses dias, né? Que vocês me ajudaram a escolher o vaso e tal. Gente, teve um verão que eu fui pra praia com minha esposa e meu filho e eu perdi um galho de trás dessa árvore, tá? Eu perdi. E, gente, eu fiquei super chateado. Fiquei triste mesmo, a planta já estava desenvolvida. Eu deixei outra pessoa cuidando. Só que, gente, depois aquela parte de trás virou a minha frente. E aquele galho eu ia ter que tirar. Imagina se eu tivesse desanimado da planta. Ela tá linda. Então não dá, vamos procurar por que aquilo aconteceu, vamos resolver e vamos deixar tudo bonito, né? Então eu acho que vale a pena a gente estar positivo e procurar essas energias para estar perto da gente, né? Gente, brigadão de coração, obrigado por todos vocês estarem aqui comigo, fechar uma live aí com praticamente 60 pessoas online é um privilégio, então agradeço a confiança em mim, no meu trabalho, da Andressa que deu um oi para vocês, tá? Quem não conhece o canal do YouTube ainda e puder dar uma chegada lá, começa a seguir, pede para assinar o sininho, que ajuda também o material para mais gente, tá? Eu vou deixar salvo aqui, eu acho que essa live foi bacana, o pessoal interagiu, foi bem legal, ó meu irmão aí também, o Alexandre, doutor Alexandre, ele é médico, meu irmão, né? E, gente, obrigado. Até a próxima. Ah, me digam aqui, gente, vocês estão gostando dessa série Espécies? Eu quero que bastante gente diga sim ou não, só para eu saber. Oh, o Instagram nem pediu para cortar a live, gente. Que legal. Já passou mais de uma hora e estamos dentro ainda. Estão gostando dessa série Espécies, gente? Quem não viu ainda, tem o da goiabeira que tá salvo aqui, tá lá no YouTube. Não deixem de ver. Aquela da goiabeira ficou, ó, coisa linda. E aí, vocês querem mais espécies para essas séries de live? Vão dizendo, o pessoal tá dizendo que sim, que vale a pena. Boa. Legal. A minha ideia é para a próxima fazer da pitangueira, tá? E aí, vocês acham uma boa? Da pitanga. Louro-pétalo podemos colocar na lista também. Não tenho muita experiência no louro-pétalo para fazer uma live, mas posso fazer uma publicação. Vamos ser sinceros também, né? Não vou mentir pra galera. Pô, legal, pessoal. Fico feliz então. Então, fiquem bem. Um bom restinho de sábado para vocês. Um bom final de semana e mais uma vez, muito obrigado, tá? Um beijo enorme em cada um de vocês. Até, galera. Feito. Tchau, tchau.